Ai, pessoal, tô cansado. Dias exaustivos de curso, dias exaustivos de escola, dias exaustivos de limpar a casa. Tudo isso só para ter um tempinho de editar um videozinho de Sonic the Black Knight. Você sabe que meu editor, meu maravilhoso, meu odiado ao mesmo tempo, KineMaster, amor e ódio, tudo misturado, desistiu de renderizar a porra de uma gameplay de Sonic in the Black Knight. Sério, tanto tempo gasto para editar uma única gameplay foi totalmente para o lixo. Pro lixo. Eu tentei de tudo, fechar aplicativo, reiniciar aplicativo, desligar a internet, ligar a internet, fiz tudo para acabar com a porra do erro de codec. E não adiantou. Não adiantou, eu simplesmente cancelei com essa merda, eu vou reiniciar, é toda a gameplay de novo. E olha, a gameplay era de 40 minutos! 40 minutos de gameplay jogadas do lixo, é inaceitável, caralho, é inaceitável. Agora eu tô aqui pra fazer o quê? Um MGP de um jogo de portátil, meu predileto jogo de portátil, para tampar um grande buraco que foi meu vídeo do Sonic the Black Knight. 4 semanas, editando uma única gameplay. É pra fuder, né, pessoal? Agora, qual é o game que eu quero fazer em MGP hoje? Eu vou dar um contexto antes de ir para essa versão do game, que foi lançada para os consoles de nova geração. Vocês conhecem Crash Bandicoot, né? Eu não preciso me detalhar muito, eu não quero fazer uma odisseia do espaço, da história de Crash é o topo que gira, ou Carlos é o topo que manda. É dessa maneira que o Tio Gold fica dando o apelido para o Crash, ou para o Cortex, que é chamado de Bensola. Quem não conhece o meme atual daquele vídeo do Tom Insanity, só que zerando 0% do game? Cortex tendo 10 homens, fazia a melhor choruba de todo mundo. Adorei essa piada, quase mijei de tanto rir. Não preciso mais de você pra me dar uma mão. Agora eu tenho 2050 homens diferentes. Essa vai ser a maior suruba que o mundo jamais viu. Agora falando sério, Crash foi criado do Play 1 e aí lançaram um último jogo da série, um 4 jogo meio reboot. Para o Play 4, Play 5, Xbox One e Swift, para essas plataformas. Vocês sabem muito bem como que esse jogo funciona. Crash 4 é praticamente um reboot da série. Um reboot, para começar uma nova série. Meio que continuando, assim, com o mesmo conceito de continuar com Twin Insanity. Talvez tenha um Twin Insanity Remake, com uma história meio modificada, mas ainda continuando. Talvez, só digo, talvez. Tem referência ao Twin Insanity, só digo, talvez. Mas o que eu quero falar realmente é que Crash é uma série de várias mudanças. O primeiro, o segundo e terceiro e o CTF eram maravilhosos, feitos pela incrível Naughty Dog. A mesma empresa que criou aquele poço de bugs que é chamado de The Last of Us Part 1, né? O remake de The Last of Us. Pra que criar um remake que já tem um remaster? Não faz muito sentido. Mas ok, continuando, Crash foi criado pela Naughty Dog, mas depois de CTR foi feito Crash Bash, feito pela Hardcore Entertainment. E aí tudo foi desandando ao passar do tempo. Crash Bash é só um jogo meio muito desbalanceado, feio comparado aos outros jogos em questões técnicas, mas ainda assim tinha a essência de Crash, na minha opinião. Depois veio o Crash The War of Cortex, que é o Crash 4 de Play 2. Seria um tal de Crash Bandicoot / Banjo-Kazooie, mapas mais abertos, com alguns objetivos paralelos, porém sempre tendo um caminho linear. Seria praticamente um Sonic Frontiers, só com jogabilidade Crash e com Banjo-Kazooie 64, sendo a grande inspiração. Mas por que isso não deu certo? Por quê? A Universal Studios, a mesma empresa que comprou a empresa DreamWorks, para o quê? Criar Submarino. Bosta de filme. E nem falo mal daquele filme do Kung Fu Panda. Não, quer dizer, podem falar mal do Kung Fu Panda 4, aquele filme é uma merda, mas se não fosse o universo, acho que não seria tanto não. Pelo menos eu acho. Mas continuando, de novo, pela quinta ou terceira vez que estou falando isso, pela Universal não querendo gastar muito dinheiro e dando para a Travel Scale, a mesma empresa que criou todos os jogos da série Lego, incluindo o Sonic 3 The Blast. É uma boa empresa, por sinal. Como que a Travel Scale só tinha um ano de produção e pouco orçamento, eles utilizaram tudo o que eles tinham preparado para fazer uma cópia de Crash 3. Era o que dava para fazer. Essa cópia de Crash 3 excluiu tudo o que a versão beta teria, como sistema de escolhas, novos vilões, novos planetas. Tirou tudo, praticamente virou um Crash 3 só com menos esteroides, só com veneno, só com bosta. É pior, só que eu acho muito divertido. Boas músicas, cenários legais, gráfico feio pra caralho, mas, na minha opinião, um jogo ok. Nem chega a ser a melhor coisa do mundo, é pior, mas é ok. Depois desse game veio o Crash Nitro Kart, jogo melhor do que o CTR. Crash Tag Team Racing, um jogo bem estranho, mas ainda interessante. Depois veio, nossa porra, toda a cronologia de lançamento eu errei totalmente. Era o Twin Insanity lançado depois do Crash 4, ok? Quer dizer, do Nitro Kart, porra, eu sou idiota. Tem os Twin... Bom, Crash Tag Team Racing é um jogo de corrida do Crash esperado ao Double Dash, do GameCube, o marcado Double Dash. Esse game do Crash Tag Team Racing mistura plataforma com um joguinho de corrida. É legalzinho, principalmente na mecânica de plataforma, porque foi praticamente a inspiração para a jogabilidade de plataforma do Up the Titans e Mind Over Milton. Logo vamos vir para esse ponto da história de Crash. Eu amo mais o Mind Over Milton por ele ser mais de plataforma e por ser mais de estilo clássico.
ao contrário do Off the Titans, que é 100% diferente mesmo. Mas esse não é o ponto. O ponto é que eu não gosto muito da versão de 360, de Wii, Play 2 de Off the Titans, mas eu amo a versão de Nintendo DS de Off the Titans. A versão de DS é praticamente Crash 4, só que com mecânicas Off the Titans. Combate, possuição de titãs e etc. Mas ele é focado mais de plataforma, coletar Power Crystals, gemas, fases especiais, vilões clássicos reaparecendo. Resumindo, é um Crash na maneira clássica, só que melhor. É tão bom esse game que você nem se sente fora do personagem, você não se sente jogando fora do personagem. Eu acho que esse é o termo, porque pula de uma plataforma, quebra direitinho a plataforma, sem ter delay, sem problemas de bugs, sem nada, tudo perfeitinho, conforme o que o jogo precisava ser. E por isso, eu zerei essa versão, sem bugs, sem problemas, e amei esse game, eu amei. Os únicos problemas que esse game tem é a história sendo uma merda e muito curto, mas ele é extremamente divertido, muito divertido. A empresa que está aparecendo aí da tela, ela é praticamente Deus em forma de empresa para jogos portáteis. Não querendo fazer coisa polêmica de religiosos não, só estou elogiando a empresa, eu amo essa empresa. Não é mais do que a SEGA, mas eu amo essa empresa mesmo assim. E, por isso, com tudo que eu disse, esse será o MGP de Crash of the Titans, porém, para Nintendo DS. Eu utilizei o emulador Drive Stick e utilizei o controle via Bluetooth para jogar esse game. Em algumas fases é necessário utilizar o controle touch do Nintendo DS, e que todos os titãs, pelo menos, utilizam uma maneira meio que simples, mas legal, a tela touch debaixo do Nintendo DS. Então, vai ter os momentos que eu vou utilizar a tela touch, mas é algo bem simples, então nem precisei virar a tela do meu celular para cagar com toda a edição. Que bom, né? Eu utilizei o controle via Bluetooth e fiquei com uma experiência mais PlayStation 1. E olha, que jogo maravilhoso, hein? Maravilhoso. Vocês vão ter a conclusão do que eu estou dizendo. Um MGP de um jogo de portátil chamado de Crash of the Titans para Nintendo DS. Deixa um like, se inscrevem-se, ativem o sininho de notificação e acessem todas as minhas redes sociais que estão aí na descrição desse vídeo, como o grupo do WhatsApp, comunidade do WhatsApp, estou aqui agora corrigindo, Twitter, Instagram e um canal oficial do TikTok. Não percam. Quase eu esqueci. Eu abri oficialmente um servidor do Discord pra gente conversar sobre tudo, desenhos, games, vídeos e divulgações ou bate-papo mesmo. Então, chega de enrolação, bora para o MGP de Crash of the Titans. Pessoal, estamos aqui de volta da tela do meu emulator predileto, o Drastic. Provavelmente vocês já jogaram desse emulador só para jogar aqueles pokémons da nova geração. Ô velha geração, eu não ligo pra Pokémon. Teve um pessoal lá da comunidade que... Mateus, grava Pokémon! Por que você falou que a gente pode escolher qualquer jogo de Nintendo DS? não, sem Pokémon. Eu não gosto de Pokémon, gosto só do anime, mas Pokémon pra mim não. Eu estou aqui controlando o menu com o controle via Bluetooth, vai ser uma experiência muito divertida, vai ser muito foda, mas fiquem com um aviso. Não vou mostrar o meu rosto porque gameplay no estilo MGP não terá esse estilo aí. Se vocês gostam do Tio Goldo por ele não mostrar o rosto, mas mostrar a carisma dele, eu não vou mostrar meu rosto em vídeo, só em live. Fiquem sabendo disso. Querem assistir o meu rosto? Tem mais lives do canal de jogos retrô, de emulador, que vocês podem ver em meu rosto. Mas agora vamos em Loading New Game. Feito pela Maze Entertainment. E essa empresa é boa. Eu já ouvi falar que essa empresa já criou aquela versão de Nintendo DS do Madagascar 1. Um bom jogo de plataforma, um bom jogo de filme. A porra do Jingle Dial, o macacão absurdo, o escorpião, e ninguém também. Tiny Tiger, mano. Porra, Tiny Tiger não. O que eu odeio do Crash of the Titans original é que eles mudaram os visuais e personalidades dos personagens. Nem todos foram mudados, mas o Tiny Tiger é o que mais sofreu com essa frandelização, que ficou uma bosta, mano. Faz o É foda. Mas assim, vocês olharam que a CGI é bonita e olha, a tela de menu é linda. Parece que o jogo foi feito para o Play 1. Mano, que lindo, mano. A CGI é muito bonita, os gráficos aí agora estão bem bonitos. Eu vou falar, tô muito interessado. Bom, o que esse game é exatamente, pessoal? Crash clássico com o Off the Titans de console. É praticamente você pegando todas as caixas das fases, pegando os titãs para quebrar caixas maiores, utilizando as habilidades dele com a telinha de touch, na touch screen do Nintendo DS. E o melhor de tudo é que esse game não é simplesmente um Crash of the Titans, é um estilo clássico até com as gemas e as Power Crystals! Well, a Power Crystal. Os cristais roxos, os cristais do poder estão aqui desse game. Vamos agora fazer o nosso save aqui. Eu tentei umas 4 vezes, pessoal. É muito...
desgastante você tentar fazer um vídeo 4 vezes. Então, pessoal, vou acelerar as cutscenes aqui, então me desculpem. Mas fiquem sabendo que a história do jogo é uma merda. Os diálogos dos personagens são umas bostas. Eu só vou deixar os diálogos específicos do que eu mais gosto, como a da introdução do jogo. Bicho, não era pra ter feito isso, não. Isso. Fiquem com a cutscene do início. Upa Island. Muito linda, por sinal. E diferente. Bicho, mano. Nossa, que acuaco feio. Bicho, que coisa feia, mano. Que tá... Nossa, que acuaco feio, mano. Caralho. Mas uma coisa boa, uma coisa muito boa, é que o jogo tem dublagem. É difícil de ter um jogo de dublagem boa, de dublagem legalzinha, de um jogo de Nintendo DS. Esse jogo tem dublagem full completa. É sério, impressionante. E uma outra coisa legal é que, como jogo de Nintendo DS, ele é um dos mais lindos. Já que ele é 100% em 3D, mano. Cara, olha esse jogo, mano. Que lindo! As paredes são modelos 3D no estilo Play 1, eles não ficam flicando igual do Play 1, a iluminação é boa, as animações são muito bem feitas. Cara, parece que eu estou jogando um jogo do Play 1, mas parece mesmo, pessoal. Eu tô jogando com a porra do controle via Bluetooth, é tão bom que eu vou tomar um cafezinho aqui. Ouviram uma xícara? Eu tô gravando na mesa de jantar na minha sala. Bom, pessoal, por enquanto a gente não pode subir nenhum titã. Por quê? E sim, esses inimigos padrões são os titãs do jogo. Não fiquem com preconceito ainda, já que esses bichinhos aí são fortes, bem fortezinhos no início. O que esse jogo tem de igual da versão de 360 é que você pode subir dos titãs. Porém, é em qualquer inimigo do jogo. Tipo, os menores até os maiores você consegue ficar em cima deles para utilizar cada habilidade nova que os desenvolvedores colocaram para eles. E é incrível, mano. O combate do jogo é bem beat up mesmo, porém é bem mais secundário comparado ao do Walk the Titans mesmo, porque ele foca mais em um estilo plataforma. E como no estilo plataforma, ele é bonito demais. Cara, tem até as caixinhas de checkpoint, isso daí não tinha. Tem uns power-ups aí, pessoal, do jogo, onde que a gente pode, como, por exemplo, utilizar a poção verde do Nitrous Brill, ou melhor, o Agostinho Gaúcho. Se a gente clica em cima da tela touch, em cima da poção, boom, ele explode. Bom, o Agostinho Gaúcho sempre gosta de tomar uns químicos perigosos que o Brasil acaba não apoiando, mas, sei lá, brasileiro parece que não liga pra essas merdas de leis, de regulamento, de direitos humanos, e aí fazem qualquer merda. Eu tô criticando, não tô nem elogiando, criticando. Mas ok, eu voltei a jogar e amar mais Crash por causa do quê? Umas curiosidades surgiram, como a Tauna na versão beta de Crash 4 no About Time seria a mãe de um filho do Quick Striker. Se vocês conhecem esse personagem aí do Crash 1, que é um mafioso, filho da puta que pega uma metralhadora, a Tauna da versão beta, a Alt Tauna, teria um filho com ele. E é bizarro, na verdade, é muito bizarro. E mostra como que a personagem é filho da puta. Mas, ainda bem, já que ninguém olha isso direito, já que como o Crash salvou ela do primeiro jogo, não é justo. Olha, agora vem uma das coisas que eu mais critico desse game, deixa eu agora acelerar o jogo, é que esse game tem uns conceitos de histórias muito bizarros, como, pra que existem essas máscaras? Pra quê? É só pra enfiar dentro do cu desse cabeça quadrada com um N na cabeça? Pelo amor de Deus, né? Não tem nenhuma função essas máscaras, são só coletáveis das fases e que você quase não utiliza. Agora vamos parar de acelerar e jogar mesmo. Eu vou acelerar todas as cutscenes, tô enjoado de recomeçar o jogo só com as mesmas cutscenes. A trilha sonora do game é bem parecida com os dos Crash clássicos, só que a diferença é que é pro cartucho. Como que o jogo é de cartucho, a trilha sonora é comprimida ao nível astronômico. Mas eu acho incrível que a Nintendo é a única empresa que utiliza cartucho e não CD da história dos games. Sério, de videogame moderno, o que você pode ter mais nostalgia de jogar um videogame clássico é da Nintendo, já que eles não utilizam uma única fórmula de CD, nem de Blu-ray, é de cartucho. Agora, pessoal, podemos agora utilizar a habilidade do Arco de... Peraí. Porra! Pra que sumir com todas as gaiolas? Cadê as... Onde que estão as máscaras? Fugiram. E a gente pega elas de volta. Eu não sei. Queriam pegar um enredo do Crash clássico do Play 2, do Crash 4 do Play 2 pra fazer o modo história desse game, mas deu tudo errado.
Bom, aqui é o Aku Aku, a gente pode utilizar ele como escudo, não tem um efeitozinho de proteção dele, só um escudo mesmo. E utilizando a touchscreen dessa merda, tô zoando, desse Nintendo DS, a gente pode arremessar ele em várias direções diferentes para ver o quê? Pegar os titãs de longo alcance. E como e falando de titãs, olha um dos nossos amiguinhos. Parece até aqueles macacões do Temple Run. Conhecem o Temple Run do celular? Parece. E falando de Temple Run, tinha um jogo mobile do Crash para celular que foi cancelado, o tal do Crash, o Crash Wonder One. Mano, eu joguei esse jogo do lançamento, é simplesmente maravilhoso. Quem acha que é um defeito, mano, é maravilhoso. Vamos utilizar agora a máscara aqui do canto esquerdo da tela, touch, para a gente pegar o Titã. E olha, deu certo, eu falo. Eu vou fazer de novo, pessoal. Fiz de novo, é isso. É bem parecido com a versão original, só que você tem mais liberdade de mecânicas, porque aqui até os titãs pulam. Se vocês já criticavam os titãs não pularem do Off the Titans original, aqui eles pulam igual do Mind Over Milton. Eu tenho uma teoria, que do Mind Over Milton eles pegaram muitos conceitos desse Crash of the Titans para DS. Ah, vocês ouviram a risada de fundo? Essa risada de fundo é só pra fazer o efeito de comédia ficar melhor, porque a comédia desse game é horrível. É horrível, com certeza é uma das piores comédias dos games que eu já vi. Bom, praticamente dessa cena, a Coco tá avisando para o Crash que tem bobeira, que tem merda acontecendo na direção da direção esquerda da ilha. Agora a gente pode selecionar fases que estão por aqui, coletar os Fire Crystals e as gemas também. Temos a lojinha da Coco aqui, que é praticamente onde que a gente melhora as nossas habilidades, coletando Mojo. E sim, o gozo do Kauka, porque do Mind Over Milton ele é ordenhado pelo Potex. Isso daí é muito gay e traumatizante também, essa porra. Nem o maior fã de Crash consegue falar que aquela merda é boa. É bem South Park mesmo, já que a cutscene é bem South Park, então a viadagem é o que faz parte do South Park. E eu tô esticando muito um assunto muito susto, mano, e eu vou parar agora porque parece que eu tô sendo gay. Não é que eu tenho preconceito, só que brasileiro é foda, por causa que eles fazem qualquer tipo de piada com coisa susto. Agora vamos entrar aqui, coletando as 116 caixas dessa fase. E agora uma outra curiosidade gamer que vocês não sabiam sobre o Mind Over Milton, sobre o Crash of the Titans. Também vai ter um pouco do Mind Over Milton. No Crash of the Titans, o Crash seria um personagem um pouco mais godinho, mais parecido com o Crash original mesmo. E o Crash e a Coco não seriam personagens 100% diferentes. Eles seriam iguais lá do jogo anterior, que era o Crash in Team, do Crash in Team Racing. Não, pera aí, do Crash in Tag Team Racing. É esse jogo. Porém, eles modificaram para ficar melhor com a ambientação. E assim, falando do Crash, ficou bem legal. A Coco, sexy. Eu tenho a mesma idade do que ela, então se vocês quiserem me criticar... E também, quem nunca se apaixonou de uma Furby, não é? Quando criança. Eu já. A Rouge. Mas ok. Mas aí a Bunny. E também a Lula Bunny. Mas ok. O que eu posso... O Crash do Off the Titans tem um visual legal. Isso daí é uma das coisas que eu mais amei do Crash of the Titans. O visual do Crash ficou maneiro. Não, ele ficou legal, da minha opinião. Maneiro, eu gosto. Mas o Cortex ficou uma merda, parece o laboratório de Dexter com o Billy Mandy. Não, pera, o laboratório de Dexter com uma cirurgia plástica, porque ficou uma merda. Ficou horrível, simplesmente. E agora vocês olharam que eu peguei uma máscara, né? Essa máscara serve como um coletável, nada mais do que isso. Agora vamos pegar esse titã aqui, que serve... Bom... Ah, que merda! Controle de lixo! Não bate debaixo aí da mesa, não! Essas caixas enormes aí, pessoal, servem pra gente quebrar com os titãs diferenciados. Eu pego esse titã mais forte e quebro essa caixa. Simples. Agora, falando dos efeitos dessa versão, é que ela é curta demais, ela tem uma péssima história, e o foda de tudo é que esse jogo não tem o Crash. O personagem que surgiu lá do Crash 4 do Play 2 simplesmente não aparece dessa versão de Nintendo DS. Eu não sei, tipo, eu sei que os dois não são tão importantes assim, mas destruir um personagem canônico é difícil. Mas ok, o que eu gosto dessa versão é que ela é bem inspirada em Crash clássico e que mostra que os desenvolvedores amam a série clássica. O nosso objetivo dessa fase, pessoal, é de coletar coletar os cristais aqui e finalmente passar de fase. Essa fase é longa para um caralho, então vai ser uma fase por vez. Enquanto que a gente luta com esses inimigos e achar algum titã que consegue quebrar essa caixa para mim, a gente vai falar sobre a questão técnica desse game. Em questões gráficas, ele é perfeito. Em questões de controles, em questões técnicas, ele é perfeito. Os controles são muito suaves, são muito bons. Quase não tem delay entre eles. O combate até que é bem decente, funciona maneiro. Os titãs têm uns visuais diferenciados, até que novos, diga-se de passagem. E a coisa bem legal é que, mesmo com esse sistema novo de plataforma, os titãs ficaram bem mais dinâmicos de se controlar. Se você coloca uma mecânica de pulo de um titã, puta merda! O jogo vira um 100% de qualidade. Agora falando em um outro defeito do game, que é por incrível que pareça, Não, peraí. Um outro defeito que esse game tem é que eles esqueceram de colocar uns personagens aí, que é o tal do Não, peraí, qual é o nome do...
Aku Aku, não, o Uka Uka. Eles esqueceram de colocar o Uka Uka, esqueceram de colocar o Crush, mas colocaram o Jingle Dial. O Jingle Dial é maneiro, mas eles decidiram de colocar dele uma peça. Ih, não, morri. Puta merda. Como que eles decidiram de colocar uma péssima dublagem para o Tiny Ty, para o Jingle Dial? Ele não é um dos melhores personagens que você pode ver desse jogo. E como que esse jogo é mais reduzido do que a versão de 360, nem todos os personagens são bem explorados. E é triste, já que o jogo é muito bem feito pra isso não acontecer. Assim. Pessoal, tem uma mecânica aqui do... Bom, vocês estão olhando do lado direito da tela, que é pra utilizar o microfone. Eu não posso utilizar o... Eu não vou utilizar o microfone desse jogo, porque acaba totalmente com a qualidade de áudio no meu vídeo. Simplesmente para o áudio. O que faz esse jogo ser igual ao Crash clássico não é só as fases mais lineares, as caixas, não. O jogo teve a pachorra de colocar os bônus stations. É muito bom, não é, pessoal? É uma maravilha. Agora falando de jogo mesmo, eu sinto falta de uns jogos meio estilo Crash Team Insanity. Porque Crash Team Insanity é um jogo bem ambicioso, inovador para sua época. Se o Crash 4 Into About Time fosse desse jeito, nossa, seria uma maravilha, mano. Mas eu acho que o Crash Into About Time pegou muito do Crash clássico. Não sei vocês, mas quando eu jogo aquele Crash, eu só me lembro só de umas coisas. É muito parecido com Crash 4. Com Crash 4. Nossa, meu português tá foda, né? Professor Sonic, foi mal aí, tá? Não me considere como um demente mental. Um problemático mental. Ok, foi mal. Bom, o que... Ah, não. Bom, o Crash 4 Into About Time é praticamente, na minha opinião, uma grande inspiração ao Crash 4 de Play 2. Muito mais inspiração. Eu acho impossível aquilo não ser uma inspiração realmente válida do Crash 4. Mas ok, não é que é um defeito. Eu gosto do Crash 4 de Play 2. Só que o foda é que ele é igual ao Crash 3. E o Crash 4 pega muito daquele Crash, só que adiciona umas coisas novas. Aí sim eu falo que é muito legal. Adicionar coisas novas, muito bom. É mesmo, é? Eu ainda não entendo porque existem essas máscaras com uma qualidade CGI entre elas. Porque elas são inúteis. Não faz muito sentido isso existir. Acho que essa merda aí, porra. Lorezinha nas paredes. Ah tá, tem uma lorezinha das paredes. Tô entendendo essa bagaça. Bom, pessoal, quando que eu tava tentando gravar desse mesmo jeito, porém, jogando em live o Kirby Superstars, não deu para mim gravar com o controle Bluetooth. Por quê? O controle Bluetooth se recusou para pegar. Simplesmente, o controle Bluetooth falou para mim: foda-se você, Matheus. Se vira. Praticamente isso, porque eu tava tentando um pouquinho, pra fazer o controle funcionar durante a live. Mas não, o controle se recusou de pegar, e aí eu joguei com a tela virtual. É absurdo. Agora vem um novo titã, conhecido para mim como o tubarão-baleia de Chernobyl. Tô vendo uma coisa muito familiar lá do fundo, hein? Os nitros, o demônio de quem joga Crash. Nitro, vem do meu ácido sulfúrico, do meu ácido sulfúrico. Isso daí é uma frase que o pai mandou do nada e eu rachei o bico por causa disso. Baba Bowie. Teve uma notícia recentemente que a Naughty Dog, quer dizer, a Toys for Bob saiu das mãos escravistas da Activision e agora ela virou uma empresa independente. Era pra ser assim desde lá do início, né? Porque a Toys for Bob é uma das empresas que eu mais respeito. É uma das empresas que criam jogos que eu mais respeito. Toys for Bob, a incrível e a maravilhosa empresa que criou marcantes jogos como Tony Hawk da Disney, o jogo do Shrek. Não, peraí, qual é o nome daquele outro jogo lá? Mano, agora eu esqueci de vez. É mesmo. Ainda não me lembro. Ok, ainda não me lembro ainda. Eu tô esquecendo. O jogo do Hércules, o jogo do Hércules e o Tony Hawk Downhill Jam de PS2. Ótimos jogos, por sinal. Ela é uma empresa que, na minha opinião, ela merecia ser mais respeitada. Porque depois que ela foi mandada pra ajudar a Activision, a fedida Vision... A Activision praticamente mandou a Toys for Bob produzir um jogo que ela nunca quis criar, que ela nunca criou. COD. Sério, COD não é ruim. COD é só uma das franquias mais acessíveis. Porém, você mandando uma empresa que é especializada em fazer uma coisa, e que ela não consegue produzir aquela outra coisa porque ela não é especializada naquele ramo, para o que? Ajudar um trabalho que está inacabado para só lançar no final do ano, para ganhar uns trocados? Puta merda. É puta merda, né, Activision? Eu te enfio o meu soco do seu cu. Porque não pode fazer isso. Não se faz isso. Não se faz isso com uma empresa que já é uma empresa de jogos infantis. Ela também foi a responsável por criar aqueles remakes dos Spyro and the Dragon. Diga-se de passagem, é tudo maravilhoso, tá? Eu fico feliz com a Toys for Bob saindo, mas eu fico triste com o Crash não sendo mais a empresa dela. Fico triste, já que Crash era maravilhoso por ela, o Crash 4 é maravilhoso por ela ser a Toys for Bob. É tipo a Hardware, só que ela é boa, ela ainda é a mesma que eu conheço.
ela é muito criativa, a Toys for Bob. Mas agora continuando falando sobre esse Crash of the Titans, chegamos ao nosso primeiro bônus e... vocês reparam que a mecânica do Crash de andar é meio lenta, né? É um defeito, já que o Crash daqui talvez ele seja um dos mais lentos que eu já vi. Mas pelo menos o sistema de 5 pulos da caixa que pula é maravilhoso. 10 pulos para fazer uma caixa que pula lá do primeiro Crash, pelo amor de Deus, né? Horrível. Isso, quebrei aqui uma caixa. E sim, tem nitro desse jogo. Se você pisar em cima do nitro, você pode praticamente dar raid kit, porque é igual o jogador de COD. Não pode nem ver um pirralho que é melhor do que ele já dá raid kit. Nem todos são assim, mas a maioria é. Uhul! Vocês sabiam que essa máscara do Aku Aku aí tem o somzinho clássico do Aku Aku, do Crash clássico? E ela serve como uma prancha? Isso daí seria do original mesmo, da versão beta do Of the Titans. E falando da versão do Crash of the Titans, versão beta, a versão beta de Crash of the Titans seria Crash clássico, com mecânicas de combate, com os titãs diferenciados, com alguns iguais, praticamente sendo um Twin Insanity com um combate mais elaborado. Mas assim, não sei, não faço ideia. Por quê? Porque Crash é uma das franquias com as melhores ideias e nada é desenvolvido até o final. E teria um jogo do Crash que seria full clássico, da mesma empresa do Of the Titans, para DS e para as outras plataformas, que cara, só temos uma build do jogo jogável do Nintendo DS, de resto, jogado no lixo. Sério, é uma pena. O jogo seria o melhor. Jingle Dial com visual foda, o jogo tendo visual foda, tudo tendo algo muito foda. O jogo seria perfeito, mas não queriam fazer isso. É triste, eu sei muito bem disso. Vamos pular aqui com o nosso tubarão baleia. Não vamos perder aqui, pessoal. Empresa, por favor. Esse som aí é o mais genérico. Coloca aquele do Prowl, dos cristais. É maravilhoso aquele som. Maravilhoso. Assim, agora falando algo bem crítica de Crash. Aqui, pra quê? Pra que colocarem as Power Crystals dos outros jogos que elas não servem mais pra nada? No It's About Time temos as máscaras. São mais fortes do que esses cristais michurucas. Assim, mesmo sendo inúteis, ainda assim fazem muita falta. Porque Crash Team Rumble foi um fracasso e que Crash mesmo pode ficar engavetado para sempre. E Crash também virou uma das franquias da Microsoft, um dos mascotes da Microsoft. Microsoft com mais Crash é igual a hardware abandonada do escanteio. Finalmente, final de fase, pessoal. Agora vamos olhar quantas caixas. Pera aí um pouquinho, pessoal. Eu acho que eu esqueci umas caixas. 1.000 milhão de anos depois. É, pessoal, infelizmente só consegui achar uma caixa. Uma caixa perdida. Triste. Eu queria ter achado todas as caixas. Eu sou inconsistente para um caralho. Eu não vou conseguir pegar a minha gema. É, pessoal, eu sou burro. Bom, eu tentei, resetei, tentei, resetei e tentei mais um pouquinho. Não deu nada. Bom, eu vou utilizar aqui o meu poderzinho especial chamado de frutinha azul, a Evil Umpa. Bem parecido com aquelas frutinhas que aparecem no It's About Time, não é? Olha isso, mano. Só faltava mais uma caixinha. Onde que tinha, eu não faço ideia. Acabou a fase. O quê? Eu consegui a gema! Mas era 16, não era 15. Tá, eu consegui. Todas as gemas. Maneiro. Agora para a última fase do game, a gente vai no minigame. É só pra gente passar aqui sem muitas dificuldades. E para falar a verdade, zero dificuldades por aqui. Essas cartas aí são inúteis, é só ignorar. Aqui é uma mecânica mais Red Ranger Runner, meio Temple One, com um bicho aí, uma meio zebra, meio urso, sei lá que merda é essa, aberração da natureza, aposto. É igualzinho as fases clássicas de animais do Crash, maravilhosas, diga-se de passagem. Passamos. É algo muito fácil e bobo ao mesmo tempo. Uma gema verde para a nossa coleção, pessoal. É isso aí. E é isso, pessoal, passamos da primeira fase de Crash of the Titans. Nada mais do que eu posso falar. Se vocês quiserem que eu continue, vai ser em forma de live. Esse jogo é maravilhoso. É uma mistura boa de Crash of the Titans com estilo clássico. Eu simplesmente amei. Eu vou encerrar aqui e a gente vai agora utilizar esse minigamezinho de pinball maravilhoso da Coco. Wumpa Wist. Bom, tchau, tchau, pessoal. Esse é o minigame de encerramento. Então é isso, pessoal, esse foi o MGP do game de Nintendo DS Crash of the Titans. Se você gosta da versão HD, da versão de consoles de alta definição de Crash of the Titans, bom, pode gostar à vontade, eu prefiro mais a versão de Nintendo DS.
Ainda bem que Crash voltou às suas origens, voltou a ter a sua popularidade com Crash 4 It's About Time e também pelo Crash N. Trilogy e pelo Nitro Fury. Três games muito bons, 2 remakes que são bem legais e um original barra remake do original do Play 2, o Crash 4 It's About Time. Eu já falei isso daí lá na apresentação. Bom, pessoal, claro que vai vir jogos futuramente que não serão tão bons assim, como por exemplo o game Crash Team Rumble, que é um Crash multiplayer. Um Crash estilo Crash Bash, mas sem ter os minigames, focado em combate multiplayer. Bem do basicão, bem genérico esse game. E isso acabou fazendo ele ser um fracasso. E ainda bem que a tal da Toys for Bob, a minha empresa predileta de jogos de plataforma, saiu da Activision. Agora ela pode voltar a se dedicar de jogos muito bons, como jogos de plataforma e jogos de corrida ou de skate. Não, é sério, ela consegue criar ótimos jogos de plataforma, confie. Ela é a responsável de criar aquele game Extreme Disney Skate Adventure. Foi essa empresa que fez aquele game. Live aí na descrição, pessoal. Bom, pessoal, acho que eu não tenho mais nada para falar. Só espero o melhor para Toys for Bob. Eu espero o pior também para a Activision ou empresa de merda. Estragou com o quê? Call of Duty. E também eu espero que a Microsoft não abandone o Crash, porque ele é um personagem muito famoso, muito amado pelo público e amado praticamente por todos que jogaram do Play 1. E pessoal, estou testando aqui um chroma key bem diferenciado aqui atrás, um chroma key azul com um novo diferencial, um microfone. Incrível! E um microfonezinho, pessoal. Pra falar melhor com vocês, porque estou aqui na casa do meu pai. Bom, essa gravação aqui está na casa do meu pai e esse microfone ele acabou me dando de presente de... Não foi no dia do meu aniversário, foi bem antes, mas assim, ainda conta, é um ótimo presente, pai. Te amo, pai, eu te amo. Então, pessoal, eu sou o MT Gamer. Me aguardem lá para a BGS 2024. Minha presença da BGS 2024 está confirmada nos 5 dias de BGS que eles permitem. Então, pessoal, deixa um like, se inscreve-se no canal e ative o sininho de notificação para receberem todas as notificações de novas lives, vídeos e postagens. E acessem todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. E o melhor de tudo, tem o servidor do Discord do canal. Se vocês quiserem me interagir de uma outra maneira mais confortável para vocês, tem o Discord aqui da descrição. Grupo do WhatsApp aí da descrição, Twitter, TikTok e Instagram, tudo da descrição. Então, pessoal, eu sou o MT Gamer do canal Matheus Top Gamer Entretenimentos. Me desculpem por todas as demoras, amo todos vocês e até um próximo vídeo, próxima live e se cuidem!